Bloco 2, agora com ele, uma das perguntas mais cabulosas que eu já encontrei no Café Glória. Não sei como vai ser para frente. O homem do porquê. Nos próximos 20 anos vamos lugar de café aí, mas tá com você, Thiago Tamioso. Show de bola. Senhorito Álvaro, baseado nessa ideia de desistir, você acredita que os fins justificam os meios? Cara, essa pergunta é muito louca, né, velho? Alguém já se pensou em responder isso aí, cara? De verdade? Eu já. Porque você já pensou ontem ou você já tinha pensado? Não, eu já tinha pensado em outras vezes, em alguns momentos da minha vida, né? Principalmente quando eu queria fazer alguma cagada, né? Geralmente. Porque, cara, é uma pergunta que se você não souber realmente o que você quer da sua vida, ela não faz sentido nenhum. Se você não for uma pessoa de posicionamento, igual a gente estava falando aqui, ou a pessoa que acredita que tem fé, ela não faz sentido nenhum. Porque se você não acredita em algo, você não acredita nem no que passou, no agora, nem no para frente. Tanto que, igual a gente estava conversando com a Laura aquele dia aqui, a depressão e a ansiedade, ela é justamente isso, né? A depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. Então você não vive nem um para frente, nem um do meio, nem um para trás, nem um para agora. Então, primeira coisa, eu acho que eu só vou saber te responder essa pergunta hoje também por um posicionamento que eu tomei um dia. E eu acredito o seguinte, que quem é bem definido naquilo que acredita, sabe responder essa pergunta. Vou dizer a minha experiência de vida. Quem crê de verdade em Cristo, ele sabe qual é o fim dele. A pessoa sabe qual é o final. Billy Graham tem uma frase que ele fala assim, gente, pode ficar tranquilo, eu li o final da Bíblia e vai dar tudo certo. E essa é a verdade. Então assim, quem está em Cristo, você não começa do meio, você já começa do fim em sua vida, quando você entende essa verdade. Então assim, qual que é a maior beleza disso? A maior beleza é o seguinte, não é porque você está nele que você não vai passar por dificuldade. A maior beleza disso é que você entende também que quando você passar por dificuldade, ele está lá do mesmo jeito. Só que existe uma promessa. E, geralmente as pessoas convertem por quê? Eu não aguento mais passar pressão, opressão financeira, amor, eu vou entregar minha vida para Deus e vai acabar tudo isso. E não é bem assim. A mesma promessa de que nós vamos ter um fim bom com Ele no céu, tal, que vai dar tudo certo, é o mesmo cara que promete assim, o seguinte, gente, no mundo tereis aflições. Mas se anima, porque eu já venci o mundo. Então assim, ele está falando para você do que você está passando agora, só que ele está falando do futuro. Quando ele fala assim, eu venci o mundo, é esse final que nós estamos falando agora. São os fins que justificam os meios. Os meios sempre vão ter os porquês. Agora, o final, ele é estrondoso. Ele é estrondoso, ao meu ver. Então assim, por mais que eu passe dificuldade, por mais que... o final é aquilo que nos traz a memória. Rapaz, tá ficando pesado. Muito bem. Falar em pesado, né? Vamos. Eu nunca imaginei uma resposta dessa. Nunca imaginei, cara, que você daria uma resposta dessa. Porque essa pergunta traz tanta reflexão nela, porque é uma pergunta assim, muito pequena. Mas se você pegar ela para analisar o tanto de coisa que ela significa, porque pode significar fim errado, mas a forma como... Eu nunca tinha ouvido uma resposta desse jeito, cara. Como você pontuou, muito bom, cara. Obrigado. Ótimo para nós. Neto. Cara, como é que eu vou chegar nessa... Falar em pesado, porque, assim, comentário pesado. Não, agora. porque assim, a pergunta, né, por si só, já, como o Thiago sempre faz a pergunta glamurosa da coisa, né? Só que a intenção é deixar ela curta hoje, né? E assim, cara, você acredita que, assim, pela pergunta do Thiago, o meio, né, o fim, você imagina sempre no fim da coisa, né? Mas para essa questão de justificar, você precisa ter o propósito entra nisso aí? Se você não tiver o propósito, assim, ao meu ver, o meu propósito é aquilo que me tira da cama. O propósito, digamos assim, ou o posicionamento que você tomou? Não, o posicionamento existem momentos que você precisa se posicionar. Não tem como você ficar de meio termo ou ficar, deixa disso. Não, o posicionamento você vai bater às vezes de frente com alguém, com alguma pessoa ou com algum pensamento de alguém. Mas o posicionamento é aquele momento crucial
da sua vida. Certo. Quando você passou por esse vale, né? Você estava num pico lá em cima, tá tudo bem, você caiu num vale, né? Esse propósito seu, esse posicionamento seu sumiu? Não sumiu o posicionamento. Eu entrei num processo já falei, de vitimismo muito grande. Qual que é o problema do vitimista? Ele te tira a responsabilidade, porque o homem ele precisa ter uma responsabilidade. Todo homem tem que ter uma responsabilidade. E quando você tira isso, alguém tira isso de você, ou você tira isso de você mesmo, o teu propósito ele não acaba, mas ele se apaga. Ele se apaga, ele cai no esquecimento. E assim, a Bíblia fala assim que a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E eu deixei isso de lado. Eu perdi esperança em mim mesmo. Essa foi a verdade. Eu perdi a fé em mim. Entendi. Eu esqueci o maior tesouro que eu tinha em mim mesmo. E onde que mudou muito essa história para mim? Cara, o que te mais deixa, o de início, o que te mais te abala é a questão que você, tipo assim, na minha cabeça eu tinha perdido tudo que eu tinha conquistado até ali. Porque eu sou de uma família humilde, eu nunca tive posse, nunca tive herança, tudo, cada real que eu tinha ganhado na minha vida eu ganhei por conta do meu esforço, do meu trabalho, da maneira que eu tinha conduzido os meus negócios. E naquele momento eu perdi simplesmente tudo de material que eu tinha. Simplesmente tudo que eu mandei. Então assim, isso é o que mais te definha na hora. Só que com o passar do tempo, você começa a entender que isso não é tudo. Essa é a verdade. Eu até mandei um post para o Fernando esses dias, que o bom mesmo era todo mundo que ganhasse dinheiro e ficasse milionário de uma vez, para você ver que isso não é tudo na vida. Então assim, onde foi a virada de chave para mim? Onde foi o posicionamento? Onde é que foi esse ponto que você está querendo chegar? Eu lembro desse ponto. Lucas 10 fala conta uma história. Jesus estava passando num vilarejo e ele passou na frente de uma casa de uma mulher chamada Marta. E Marta chamou ele para dentro de casa, convidou Jesus para entrar lá. E ela tinha uma irmã chamada Maria. E quando Jesus sentou, ele começou a contar algumas histórias. Ele começou a trocar uma ideia com elas, igual a gente está trocando aqui. E Maria parou tudo que ela estava fazendo. Tudo que ela estava fazendo. Se ajoelhou aos pés de Jesus e Marta estava limpando a casa. E Marta, em vez de ficar ali também para tomar parte daquilo que ele estava falando, não. Ela limpando a casa e ela falou assim, Jesus, você não se importa da minha irmã e estar sem fazer nada, me deixando limpar tudo sozinha aqui? Manda ela vir me ajudar. E ele dá uma resposta para ela que, para mim, é o que muda a minha vida todos os dias. Não foi aquele dia apenas, todos os dias. Ele fala assim, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma delas é necessária. E Maria escolheu a melhor delas, que ninguém nunca vai poder tirar dela. Por quê? A melhor parte minha não é aquilo que eu perdi de material. A melhor parte minha está dentro de mim. É a maior riqueza que o ser humano pode ter. Você pode estar preso, que ninguém tira o que está dentro de você. Você pode estar preso, você pode estar sozinho, você pode estar no vale. Mas quando eu entendo que a virada de chave minha, que o caminho que eu tenho que seguir não é o caminho da riqueza, do primeiro milhão, da empresa, não. O melhor caminho a ser seguido é o caminho de dentro. Esse caminho de dentro está interligado com Deus. Com certeza, com a minha fé. E eu aproveitar e fazer mais uma pergunta, porque esse assunto está muito interessante. Gente, vocês me perdoem. Não, chega manda abraço. Puxa, não adianta você coçar a cabeça. Cara, e quando você caiu, você perdeu a fé em Deus? Não perdi a fé em Deus. Eu perdi a fé em mim. Quando você começou a brigar com Deus? Não, a minha briga com Deus, na verdade eu estava brigando comigo mesmo. Quando eu fiquei bravo comigo, eu perdi a minha identidade. E aí quando eu perdi minha identidade, eu comecei a arrumar desculpas. E tipo assim, mas por que quando dá certo era Deus e quando deu errado foi Deus também? Eu tinha esses porquês comigo, os porquês que todo mundo tem. E quando eu entendi que era eu que tinha feito a cagada, cara, acabou. Pra mim foi exatamente isso. Muito bom, cara, gostei demais. Eu quero falar também, eu assisto muito documentário, muito vídeo, muito filme que é baseado na vida real. Por exemplo, tem a história dos rappers lá dos Estados Unidos, o Tupac, o Ice Cool, os caras
que vieram de baixo, né, cara? E aqui no Brasil também tem o Racionais, que eu tô falando do ramo de música, para ficar mais claro para quem tá ouvindo, né, cara? O pessoal do sertanejo também, a gente vê o pessoal do sertanejo universitário, gente que passa muita dificuldade no começo e tal. Por que eu tô falando isso? Que nesse processo a galera fala assim, no meio do processo os fins justificam os meios, porque geralmente o cara está procurando uma glória, está procurando um reconhecimento, quer seja ele profissional, quer seja ele financeiro, quer seja ele midiático, né? Hoje estamos estourados aí com o social media, todo mundo está procurando ter 1 milhão de seguidores, está fazendo de tudo. E nisso, meninas procurando ter esse tipo, e nisso eu vejo que as pessoas se perdem a identidade, perdem os valores, perdem a fé, perde tudo, porque para justificar os fins. Até a gente vê assim, meninas que nunca fariam aquilo que elas estão fazendo na rede social, tipo, se sensualizando, outros caras fazendo coisa idiota. Por quê? Porque querem os fins, que é uma glória passageira, né? Na realidade foi isso que eu achei tão interessante na resposta dele. Você está pontuando justamente o que eu achei muito interessante, que é a questão dele é que o fim dele é diferente, ele já sabe. Isso. Entendeu? E aí a pessoa que está fazendo isso que você está falando, que ela está buscando um fim. Isso. Que ela acha que é aquilo, né? Exatamente. Buscando um fim, que na cabeça dela o fim é 1 milhão de seguidor, ou buscando um fim, que o fim é ser bilionário. E aí os fins justificam os meios. Que tipo de meio que você vai usar para chegar nesse fim? Porque daí aí a gente, né, vamos puxar para o lado do social, do pensamento reflexivo, porque aí entra num mar de coisas absurdas, aí começa a entrar em coisas, né, que nem Xodó, sensualizando, mas aí a gente pode ir mais longe, um assassino de aluguel, né, porque aí vale tudo. Se você não sabe qual que é o seu fim, ou você busca um fim que tem uma disparidade do que é bom para a humanidade, aí qualquer meio vale. Busca o fim, não. Eu gosto de falar que a gente escolhe o nosso fim. Por que escolhe o nosso fim? Por mais que a gente ache que... não, Deus não pode tomar as nossas decisões. Tem um negócio que nem Ele pode tirar da gente, que se chama livre-arbítrio. Então, assim, você escolhe o seu final. Essa é a verdade. Hoje eu sou um cristão, temente a Deus, mas eu posso sair daqui e posso escolher não ser mais. Eu posso atropelar um cara na esquina ali, uma criança, uma pessoa, chegar em casa e brigar com a minha esposa, eu posso tomar outras decisões. Mas, por conta da fé, que a gente está batendo bastante hoje na tecla, que eu também gosto muito de falar sobre isso, a gente escolhe não ser assim. Então, mas quando você toma esse tipo de decisão que você citou, você não está alinhado com o seu fim. Essa que é a questão. Entendi. Quando você sai daqui e você bate numa criança, atropela uma criança, chega em casa e briga com a sua esposa, dá nó nos outros, você não está alinhado com o fim que você escolheu para você. Isso é verdade. E aí, verdade. Dentro disso aí que eu disse, né, tava concluindo esse pensamento, né, de tudo isso aí, isso que o Thiago pontuou muito bem, que as pessoas procuram esse fim, mas isso dentro de você, você provou para você mesmo, através da sua história, da sua existência, que não é tão relevante depois de ter passado a experiência, a dor, e que a condição de vítima não ia te tirar daquele lugar, na verdade só ia te afundar mais. Não ia levar para lugar nenhum. E que o fim é glorioso. Exatamente. E esse olhar para o fim, que ele te norteia, nós compartilhamos da mesma fé. Para quem não sabe, acho que todos aqui sabem, mas quem está nos ouvindo, nós compartilhamos da mesma fé. Mas para a gente não ficar chovendo no molhado, eu quero falar que é isso mesmo, é você olhar para esse fim, e eu admiro isso em você. Uma coisa que eu aprendi, admiro na tua amizade e no teu profissionalismo, é que você superou isso e não perdeu o foco do final. Que é a parte mais difícil.
Eu não me perdi e também não perdi o meu olhar, né? E sempre vamos bater na mesma tecla que o Neto tá falando. A fé ela é um negócio muito louco, por um motivo, cara. A gente vive nossa vida buscando nossos erros, né? Cara, onde eu errei, que é o pecado, vamos colocar assim, né? Cara, eu pequei, isso aqui. Cara, e se você for pegar na história, Jesus nunca teve problema com o pecador. Ele nunca teve B.O. com o pecador. Na verdade, sim, ele colava com esses caras. Com os mentirosos, com a prostituta, com o Zaqueu, que era um ladrão. Ele colava com esses caras. Agora, você vê ele repreendendo os seus discípulos quando os caras ficavam com medo. Ele falava assim, homens de pouca fé, até quando vocês vão ser assim? Então, assim, a fé ela sempre vai sobrepor essas coisas. O medo, o pecado, o erro. Cara, a fé vai ser sempre que vai definir a gente. Então, o que o Neto hoje tá batendo na tecla da fé. E eu acho muito bacana isso, né? Porque eu acho que é o maior conflito que a gente tem hoje, que é o nosso conflito interno. Porque se eu tenho uma treta com o Xandó, nós dá um jeito de se resolver. Agora, quando eu tenho conflito interno, cara, é um problema. Uma briga muito com sério. você mesmo. É. Eu acho que então estamos Fechado. fechado nesse bloco aí. Foi top demais. Caralho, só Bom. paulada.